frente da Secretaria, com os farmacêuticos do Departamento de Assistência Farmacêutica, que está aqui representado pelo seu diretor, Dr. José Miguel, e nesse exercício de aprender que tenho vivido diariamente, né, no Ministério da Saúde, eu quero dizer que a construção da política de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde, para mim, tem sido uma um dos componentes mais importantes que o SUS pôde, uma das contribuições mais importantes que o SUS pôde, dar à sociedade brasileira, à população brasileira. Mas, ao mesmo tempo que ele se reveste de uma importância muito grande, ele é, provavelmente, aquele componente do Sistema Único de Saúde que apresenta também os maiores desafios a serem superados. Né? Eu gostaria só de mencionar 3 aspectos que são essenciais no âmbito desses desafios. O primeiro deles diz respeito à questão do fetiche do medicamento. A potência da indústria farmacêutica no mundo, ela faz com que, entre outras coisas, o medicamento ele tenha ocupado um lugar dentro do cuidado médico que, sinceramente, não é cabível, ao menos do ponto de vista em que isto é posto hoje em dia. O cuidado da saúde tem no medicamento, certamente, um componente importante, mas o descolamento do medicamento, né, do conjunto de práticas de cuidado da saúde, é algo que deve ser debatido, é algo que deve ser posto em tela de juízo. Esse é um desafio que não é um desafio brasileiro, é um desafio mundial, mas que é preciso enfrentar. A vida não se resolve pelo medicamento. A vida pode ajudar a ser resolvida pelo cuidado à saúde, mas não pelo medicamento reificado, pelo medicamento fetichizado, como se vê hoje no mundo todo. O segundo ponto extremamente importante que temos de desafio é a questão do acesso e da qualidade. O mercado farmacêutico no Brasil, ele, seja qual for a unidade que se utilize, ele tem aumentado de uma maneira magnífica, eu diria, nos últimos 10 anos ou 15 anos. Em dólar, em reais, em unidades farmacêuticas, do jeito que se queira. A única curva que praticamente não saiu do lugar é a curva de acesso. Este é um imenso desafio que a gente tem e que o Ministério e as unidades da Federação e os municípios têm tentado resolver, contornar, superar com alguns elementos de política que eu não vou colocar aqui, porque amanhã vou falar deles. Mas esta é uma questão, um desafio extremamente importante. Em terceiro lugar, em termos de desafio, eu acho que emerge com uma força imensa a questão do uso racional de medicamentos, que está ligada à primeira questão que eu falei. A fetichização do medicamento, ela tem como um dos efeitos mais indesejáveis, mais deletérios, o estímulo ao uso irracional dos medicamentos. O medicamento entendido como condição de vida, como salvador de vida, do modo que a indústria se nos apresenta, ele leva necessariamente ao uso irracional. E quero me reportar agora às 2 menções que foram feitas ao papel do Supremo Tribunal Federal com relação à normalização do conceito de integralidade, né, e que tem a ver com esse assunto do uso racional. O foco que tem se dado à questão da integralidade, ou as dúvidas que pairam sobre o conceito de integralidade no Brasil, tem sido um foco eminentemente economicista. E é verdade, amanhã eu posso desmostrarei alguns dados que mostram o crescimento exponencial, não é, dos gastos do sistema público de saúde brasileiro com medicamentos. Mas talvez a questão mais profunda
definição do conceito de integralidade não deva ser o aspecto econômico, mas sim o aspecto ligado ao uso racional, à necessidade do uso racional de medicamentos. Não é? Por quê? Porque quando se vê que a grande maioria, ou o principal componente, né, das intoxicações exógenas existentes no Brasil, e eu creio que em outros países do mundo, se refere ao uso inadequado de medicamentos, a gente vê que esta é a questão, do ponto de vista sanitário, que deve orientar uma decisão adequada com relação ao conceito de integralidade, e não o fato de que há pouco dinheiro para uma demanda que é muito grande. Isto é importante, este segundo aspecto é importante, mas não é o fundamental. Porque, se este acabar sendo o aspecto fundamental, nós podemos acabar ruindo o pilar da integralidade no Sistema Único de Saúde, que não é o que nos interessa. Este pilar da integralidade no SUS, isto é uma conquista do povo brasileiro e isto tem que ser preservado. Não há tudo para todos, não porque é impossível do ponto de vista econômico, mas sim porque isto não contribui para o uso racional dos medicamentos. E, finalmente, para encerrar, eu quero dizer que a iniciativa do Supremo Tribunal Federal foi uma iniciativa magnífica, e eu cumprimento o presidente daquela casa, daquele Tribunal Superior, o ministro Gilmar Mendes, pela iniciativa de ter feito aquelas audiências públicas para orientar os quase 30 ações que estão envolvendo o setor de saúde, que tramitam hoje no Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero aqui confessar a minha esperança que o Congresso Nacional possa resolver essa questão antes que o Supremo Tribunal tenha que se pronunciar. Não é? O SUS, Construção da Sociedade Brasileira, foi plasmado em documentos legais, não é? Que tiveram origem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Eu gostaria que a normalização do conceito de integralidade fosse também uma obra, não é, do Congresso Nacional, que está lá para isso, para fazer leis. Não é? Espero, portanto, que, apesar de confiar, não é, que o Supremo Tribunal Federal, se for dado a ele, não é, a oportunidade de falar, fale pela voz quase sempre correta, pela melhor voz, mas eu tenho a esperança e gostaria que o Congresso falasse antes dele, para que ele não precisasse falar de uma questão que não é necessariamente uma questão constitucional. Não é? Há hoje